Olá! Esse é o primeiro vídeo desse canal que eu vou falar aqui sobre terapia psicodélica e psicanálise. Vão ser os principais assuntos. Não quero fazer uma introdução muito grande aqui. Se ficar alguma dúvida, deixa nos comentários. Sua dúvida, sua sugestão pode virar aqui um próximo vídeo. Eu quero apresentar um pouco aqui esses temas. Não dá pra esgotar esses assuntos em um vídeo só, então eu quero vir com mais vídeos assim pra ir aprofundando em cada parte desses assuntos. Não quero ficar aqui muito tempo na introdução. Quem gostar, depois deixa um like, segue, compartilha, que esses assuntos são bem interessantes. Eu vou direto ao ponto, eu vou começar pelo ponto aqui que pode ser mais curioso, menos conhecido, que é a terapia psicodélica. O que significa isso? O termo, assim, um termo bom de expressar é terapia de integração psicodélica. Por que esse nome? Porque o objetivo não é indicar, prescrever o uso, o objetivo é integrar o lado terapêutico que surge nas experiências psicodélicas das pessoas que usam essas substâncias por conta própria, seja com objetivo recreativo, ou religioso, ou por curiosidade, enfim. E aí a pessoa vai fazer esse uso por conta própria, vai ter ali insights e transformações na mente e leva para a terapia semanalmente, uma terapia normal, mas com um terapeuta especializado no assunto para poder integrar as mudanças que surgem na mente ali com o uso de substâncias psicodélicas. E o que é psicodélico para quem não conhece? Vamos por partes, porque existem diversos tipos de psicodélicos, como ayahuasca, alguns tipos de cogumelo, MDMA, LSD e etc. Aqui eu vou falar mais sobre cogumelos, que é o que eu mais conheço, mais estudo. Quero falar também um pouco sobre ayahuasca, mas eu acho que dos outros assim eu não vou aprofundar muito, porque eu realmente não conheço tanto. Mas existem outros só para vocês saberem. E psicodélico não é o mesmo que alucinógeno. Falar em alucinógeno tá ficando um pouco em desuso, porque não precisa ter alucinação, nem toda substância vai levar à alucinação, não precisa ter nada disso, assim, em doses altíssimas para ter um efeito terapêutico, para ter benefícios, para ter transformação na mente. Então não existe sempre, assim, uma ideia de uma alucinação, de ver alguma coisa que não existe, você tá com os olhos abertos e vendo algo que não existe. Então é bom já tirar um pouco essa ideia de alucinação, porque enfim, vamos entender o que significa mais o termo psicodélico. Mas outro termo possível, que é muito bom também, é enteógeno. Enteógeno, significa o que gera a inspiração por um Deus. Esse termo é muito bom pro lado espiritual das experiências psicodélicas, né? Então, é muito usado para ayahuasca, para jurema, para substâncias psicodélicas que são usadas num contexto ritualístico, num contexto espiritual, até mesmo religioso. Então, enteógeno é um bom termo, mas por que eu vou usar aqui mais a expressão mesmo psicodélico, terapia psicodélica? Psicodélico significa aquilo que manifesta o que está no espírito ou mente. Então, resumindo, psicodélicos são substâncias que acessam a mente, são substâncias que expandem a consciência. E tem vários benefícios disso para saúde mental, para depressão, para ansiedade, tem várias pesquisas na área. Quero trazer mais para frente, agora que é uma apresentação do assunto. E aí tem muitos mitos na sociedade, muitas lendas urbanas, né? Muitas pessoas não conhecem nada sobre psicodélico, mas tem uma porrada de opinião a respeito sem conhecer. Então, derrubando algumas lendas urbanas aqui, o que não acontece numa experiência psicodélica? Você não vai se perder, nunca mais voltar, acreditar que pode voar, que virou super-homem e pular da janela. Isso tudo é lenda urbana. Não existe também uma ideia de vício, de dependência química, de overdose, não existem casos realmente relatados. Tudo isso é lenda urbana. Posso explicar um pouco depois, quem quiser deixar alguma dúvida, mas aqui é uma apresentação, então vamos seguindo um pouco mais. O que pode acontecer? Principalmente a gente vai ter 3 pontos, né, que pode vir ali numa experiência psicodélica, que é o lado recreativo, terapêutico e espiritual. Não vai ter uma divisão exata em cada um desses pontos. Algumas substâncias podem ter mais força, mais tempo ali no lado recreativo, ou espiritual ou terapêutico, mas as 3 podem acontecer ao mesmo tempo.
É uma mistura desses três, vai depender de alguns fatores, de qual a substância usada, qual o momento, qual o contexto, qual o objetivo. Então, pode ter esses três lados. O lado recreativo vem ali do lado de você ter os sentidos intensos, você pode ver tudo mais claro, mais brilhoso, você pode sentir o paladar, comer, sentir muito mais sabores e cheiros e barulhos e a pele. Você pode estar sentindo muito mais, assim, essa conexão consigo, com o outro, com o próximo, que vai ser um pouco recreativo, mas também já vai ser espiritual e já vai ser também terapêutico, né? Então, a experiência espiritual vai depender também do contexto, da substância, vários fatores. Vocês vão me ouvir muito falando que depende, mas é isso. E aí o lado espiritual pode vir através de insights, de conexão, quem tem uma divindade, quem tem um guia, vai depender também do contexto religioso, do caminho religioso ou espiritual de cada pessoa. Não consigo dar muitos exemplos aqui e generalizar, porque é sempre algo muito individual. Mesmo quando tem um uso em grupo, cada pessoa acaba tendo ali sua experiência. Pode ter algumas semelhanças, mas cada pessoa vai ter sua própria experiência. O lado terapêutico vem quando tem ali durante a experiência insights, acessos a passado, a trauma, a padrões de comportamento, padrões de pensamento, de sentimento. E vem também porque os psicodélicos no cérebro, eles fazem novas conexões neurais, então eles permitem novos caminhos. Dá com isso para romper hábitos, padrões, pensamentos rígidos, dá para construir uma nova rotina, dá para ir mudando a mente. São substâncias que podem, né, tem esse potencial de transformar a mente. Então, quando a gente consegue levar isso para terapia, a gente consegue aproveitar melhor. Porque tudo ali na experiência, para quem já usou, já conhece um pouco mais, é muito rápido, é muita coisa ao mesmo tempo e nem sempre tem um lado também terapêutico, se a pessoa não tá buscando, não tá aberta para isso, mas a terapia pode ajudar no antes, no durante, no depois, no preparo, no entendimento e na integração. Por isso que o nome é esse, terapia de integração psicodélica, que o objetivo é integrar tudo que surge ali nas experiências, tudo que surge de insight, de emoção, tudo que é mexido, né? Tudo que é mexido na própria mente. Lembrando que psicodélico é isso, é aquilo que manifesta o que está no espírito, manifesta o que está na mente. E aí, quem pode usar, quem não pode usar? Essa pergunta também vai ter um monte de depende aqui, mas já vou falar primeiro. Quem não pode usar? Não pode sair por aí falando que usou porque eu mandei, porque eu recomendei, porque eu indiquei, porque eu falei que tinha que usar. Não é isso, não é o objetivo desse vídeo. Eu não tô aqui pra prescrever, pra indicar, pra falar onde é que compra, nada disso. O objetivo aqui é compartilhar informações, para pensar na redução de danos, para compartilhar conhecimento, porque tem pessoas usando em vários contextos. Tem várias pesquisas acontecendo no mundo inteiro, tem países já com a terapia mais encaminhada, mais oficializada, mas o Brasil não está muito atrás não. O Brasil é o terceiro país com mais pesquisas na área, a gente tem também um bom caminho aqui acontecendo já há muitos anos. Então, quem não pode usar mesmo, assim, umas duas situações que a gente tem principal é esquizofrenia e bipolaridade. Então, quem tem histórico dessas duas condições na família, aí não é recomendado nenhum tipo de psicodélico, porque pode não provocar, nenhum psicodélico vai gerar esquizofrenia nem bipolaridade na cabeça de ninguém, não é assim também. Mas se a pessoa tem histórico, né, ela já vai ter, pode ser meio que ali uma gota d'água, pode ser um momento que catalisa, que começa para a pessoa que já teria, mas não sabia. Então, se você tem histórico familiar, não é recomendado. Para quem já tem esquizofrenia ou bipolaridade, não é recomendado porque pode piorar, pode trazer momentos difíceis. Então, são esses dois casos que realmente não é recomendado. Fora isso, quando que é recomendado? A gente volta para aquela palavrinha mágica, minha palavra favorita, que é depende. Vai ser recomendado, é muito seguro, assim, no sentido físico, no sentido biológico, o corpo lida muito bem com essa substância, mas o risco que tem, que eu costumo falar, é mais no sentido emocional, como se a pessoa fosse rápido demais, longe demais, mexer muito ali nas emoções e trauma e passado, e a pessoa não tá preparada. Então, um momento bom de evitar é quando a pessoa não tá bem, com a própria vida, com a própria mente, com o próprio corpo,
com as relações com o trabalho, não tá no contexto, no momento bom de vida, porque é uma substância que vai expandir a consciência. Imagina você expandir a consciência de que a sua vida não tá legal, que você não gosta de si. Então, nesses momentos não é muito interessante. Pode ser bom ficar um tempo na terapia olhando para essas coisas, fazendo ajustes. É importante ver esse histórico da pessoa, de onde a pessoa vem. Porque senão tem esse risco assim de uma bad trip, que é mais nesse sentido do emocional e longe demais e além do que a pessoa daria conta naquele momento. E não tem por que ter essa pressa, começar com doses altas, pular etapas, fazer isso sem cuidado. Seria realmente uma falta de amor próprio, de cuidado consigo mesmo. É algo que pode transformar a mente, trazer muitos benefícios, mas é importante ter cuidado. Como ter cuidado? Aí a gente tem 3 palavrinhas especiais, assim, que ajudam um pouco a entender, que é 7-7 e Matrix. Não vou explicar tão bem cada uma, mas eu vou falar aqui já no contexto geral. Por ser uma substância sutil, que vem da natureza, todo o contexto da experiência psicodélica pode influenciar, para melhor ou para pior. Então é importante observar como que essa pessoa tá, de onde que ela vem, qual que é o contexto de vida, de mente, de saúde mental, de família, de religião, porque pode surgir coisas espirituais, né? Será que a pessoa quer olhar para isso? Qual os termos que ela tem para expressar tudo isso? Então é multifatorial, né? Quais os fatores de onde que essa pessoa vem, qual o momento ali da experiência, aí é importante o durante, né? Então é antes, durante e depois. Então durante a experiência, qual a companhia, qual o local, tem conforto, tem preparo, tem para quem pedir ajuda, tá sabendo o que pode acontecer, escolheu a dose, sabe o que esperar, vai colocar uma música, são companhias confiáveis, tudo isso pode melhorar ou piorar a experiência. E o depois, que é para onde a pessoa volta, né? Expandiu a consciência, começou a mudar a mente, e agora, o que faz com isso? Então, assim, as substâncias psicodélicas, elas podem mudar a mente. Tem muitas pesquisas mostrando uma melhora em várias áreas, assim, depressão, ansiedade, vícios, várias questões de saúde mental e vários ângulos, quero trazer um pouco mais depois. Mas tem pesquisa também mostrando que o acompanhamento terapêutico ajuda a aprofundar e a fazer durar mais essas mudanças que surgem ali. Então a substância por si só não vai fazer um milagre, pode ter alguns riscos nesse sentido mesmo do preparo. Por que eu tô falando que a substância é confiável, mas sem risco ao mesmo tempo? Eu gosto de dar um exemplo pensando assim num chá de camomila. É algo que vem na natureza, é algo que é sutil, né? Mais ou menos como essa ideia que o cogumelo é algo muito sutil. Mas se você toma um chá de camomila para dormir, você precisa ajudar esse chá a te ajudar. Você vai tomar o chá de camomila, vai tomar um banho morno, abaixar a luz, largar o celular, colocar uma roupa confortável, deitar e tentar dormir. Agora, se você toma um chá de camomila e você toma um energético e sai para dançar, e fala que não conseguiu dormir, que o chá não funciona, não faz muito sentido você ter a intenção ali de dormir e agir diferente, agir ao contrário ali dessa expectativa. Então, por ser uma substância sutil, os fatores ali no uso podem influenciar, podem intensificar, podem piorar, podem melhorar. Então, é uma substância segura, mas isso não quer dizer que não se tenha cuidado e planejamento para o uso, tá? E agora, onde é que entra a psicanálise nessa história toda? A experiência psicodélica é uma expansão de consciência, um acesso profundo ao inconsciente. E o inconsciente é exatamente o objetivo, o foco de estudo, de análise da psicanálise, né? A psicanálise é a terapia pela fala, ela tem foco no inconsciente, começou com Freud, mas não é só sobre ele. Várias pessoas colaboraram com teorias ao longo do tempo, como Jung, Lacan, Melanie Klein e vários outros. O inconsciente é como se fosse uma parte inferior da mente, uma camada ali abaixo, né? Dá pra gente pensar mais ou menos como ter o consciente aqui, o inconsciente aqui pra baixo. O inconsciente é uma camada que vai registrar emoções, memórias, coisas do passado, traumas, experiências, sentimentos. Então a gente não é só racional, consciente o tempo todo, né? A gente tem sempre ali também esse lado do passado, das memórias, das emoções. A gente tem essa mente muito emocional, esse lado inconsciente. Então, por exemplo, às vezes uma pessoa fala racionalmente, ela expõe que ela quer casar, encontrar um grande amor.
mas ela só se apaixona por pessoa que não está disponível, que não quer casar, que não pode oferecer isso que ela fala que deseja. Talvez, nesse caso, é só um exemplo aleatório, essa pessoa no fundo gosta de ficar só, não quer um relacionamento sério, não sabe como fazer isso, não teve exemplos na infância, tem medos, tem inseguranças, tem traumas em relação a isso, enfim. Então pode ser que no consciente ela fale que deseja casar, mas no inconsciente ela realmente não tá pronta, não quer totalmente. Então acontece muito da gente ter um desencontro entre o consciente e o inconsciente. É por isso que a gente fala que quer uma coisa, mas a gente faz outra. A gente tenta começar alguma coisa, mudar um hábito, não consegue. É esse desencontro do consciente e do inconsciente. Isso pode acontecer com todo mundo. Por isso que a psicanálise ela é uma terapia indicada para qualquer pessoa que queira se conhecer melhor, queira encontrar mais ali no meio do caminho o consciente e o inconsciente, ser melhor a cada dia, cuidar da saúde mental, se analisar, se conhecer, olhar para o passado, lidar com tudo que aconteceu, enfim. Psicanálise é bem recomendado para todo mundo. E o inconsciente, ele se mostra ali nos detalhes durante a sessão de psicanálise. O inconsciente se mostra também nos sonhos, nas experiências psicodélicas, em símbolos também, né? O inconsciente pode se expressar, querer aparecer ali, dar uma dica para você, digamos assim, através de símbolos, de sonhos e tudo mais. O Jung, ele fala em inconsciente coletivo, como, assim, símbolos que coletivamente a gente identifica, acessa coisas parecidas. E é interessante que nas experiências psicodélicas muitas pessoas têm visões, insights, muitas coisas parecidas, vêm com simbolismos ali parecidos. Bom, essa foi uma introdução ao assunto, dá pra falar muito mais, eu ainda vou falar muito mais sobre tudo isso. Fazendo um breve resumo de tudo isso aqui. A terapia de integração psicodélica não é sobre a prescrição de nenhuma substância, é um acompanhamento para quem usa por conta própria, seja de forma recreativa, seja de forma espiritual. Então, a pessoa pode fazer o uso de ayahuasca, de jurema e ir para terapia, aproveitar também o lado terapêutico, porque existem vários benefícios terapêuticos, né, dessas substâncias, para depressão, para ansiedade, para vícios, para ser uma versão melhor de si, para mudar a mente. E a psicanálise olha para o inconsciente, então ajuda a integrar essa transformação da mente. Dá para saber um pouco mais nos links que eu vou deixar na descrição, vou deixar dica de documentário, de onde se aprofundar um pouco mais, vou deixar contato das minhas redes sociais, no meu site que tem um blog, vou deixar algumas informações embaixo, né, na descrição do vídeo. Me apresentando rapidinho, o meu nome é Mariana, Mari, eu sou psicanalista, atendo pela psicanálise, apenas pela psicanálise para quem tem interesse, ou também pela terapia de integração psicodélica para quem tem esse interesse. Então eu vou deixar aí os meus contatos, rede social, para quem quiser acompanhar meu trabalho. Obrigada por ter assistido, já segue, acompanha que vai vir muito mais conteúdo sobre esses temas